Boa noite. Taubaté, 15 de junho de 2016. Solenidade em comemoração ao Dia Municipal do Diálogo Interreligioso. Para dirigir os trabalhos desta noite, convidamos o excelentíssimo senhor vereador João Vidal. Para compor a mesa dos trabalhos, convidamos a excelentíssima senhora vereadora Poliana Gama, oradora oficial. Convidamos os oradores designados para esta solenidade, senhor Sálvio Tadeu Faria, representando a Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. A senhora Solange Cristina Barbosa, vice-presidente da Atucate, representando o Candomblé. O senhor José de Oliveira Pereira, representando a comunidade espírita. O reverendíssimo padre Marcelo Henrique de Souza, representando a Igreja Católica. O reverendíssimo pastor José Admar Lopes, representando a Igreja Wesleyana. O senhor Silvio Celso da Silva, representando o Seicho Noye. E o senhor José Alberto da Cruz, o pai Alberto, representando a Umbanda. Pedimos a todos os senhores que se acomodem. Passamos à abertura oficial. Boa noite a todos e todas que estão aqui presentes no plenário. Sejam todos muito bem-vindos. Boa noite a vocês que acompanham essa solenidade que está sendo transmitida ao vivo pela TV Câmara, que nos dá a honra de sua audiência. A TV Câmara, felizmente, tem uma boa audiência na cidade de Taubaté. E, sob a proteção de Deus e contando com a intercessão de São Francisco das Chagas, iniciamos os nossos trabalhos. A Câmara Municipal de Taubaté, nos termos da legislação vigente, promove a presente solenidade em comemoração do Dia Municipal do Diálogo Interreligioso. Antes de passar a palavra para a oradora inicial, eu quero agradecer publicamente a oradora inicial. A vereadora Poliana é a autora da lei que instituiu o Dia Municipal, essa feliz lei, essa pertinente lei que promove uma ação que deve ser a nossa busca cada vez mais e a cada dia. Então, a vereadora Poliana, autora da lei que promoveu o Dia Municipal do Meio Ambiente, que possibilita a Câmara Municipal estar na sua sétima? Isso, Diálogo Interreligioso, na sétima edição. É o 7º ano seguido que nos reunimos aqui na Câmara para o diálogo interreligioso. E ela me deu a honra desse convite de poder presidir essa
essa solenidade. Eu estou realmente muito feliz de estar aqui entre muitos amigos que eu tenho aqui, já estou vendo no plenário, mas obrigado, vereadora Poliana, por compartilhar com vocês esse momento tão importante. Então, de pronto, eu quero passar a anunciar a palavra da excelentíssima senhora vereadora Poliana Gama, que é a oradora oficial em nome da Câmara Municipal, que vai fazer as considerações a respeito do Dia Municipal do Diálogo Interreligioso e sobre a solenidade que nos reúne aqui hoje. Obrigado. Boa noite a todos. Eu quero iniciar agradecendo a cada um de vocês que pôde vir até a Câmara e estar presente conosco nesse momento. Agradecer também as palavras do vereador João Vidal. Desde 2010, nós temos realizado encontros com esse objetivo de dialogar com diferentes comunidades religiosas no nosso município e sempre a gente tem esse questionamento por parte de quem participa quanto à participação dos colegas vereadores. Tenha certeza, vereador Vidal, que você está sendo muito bem recebido hoje aqui por toda essa comunidade que aqui está e tenho certeza por quem nos assiste também. Porque a participação dos representantes públicos para compreensão dessa necessidade de dialogar, de promover a cultura da tolerância, a cultura da paz, ela é essencial para uma sociedade cada vez mais justa e uma cidade promotora de paz e de menos violência. Bem, cumprimento também os munícipes que aqui estão, telespectadores da TV Câmara e aos nossos internautas. De uma forma especial, saudar os representantes, o senhor José Alberto da Cruz, pai Alberto, que representa a Umbanda aqui em nossa cidade, o senhor Silvio Celso da Silva, que representa a Seixo Noé, também do reverendíssimo pastor José Adimar Lopes, que representa as igrejas evangélicas, mas no caso em especial a igreja wesleyana. Também representando a igreja católica, o reverendíssimo padre Marcelo Henrique de Souza, e que eu tenho a felicidade de dizer a vocês que foi meu aluno. Então, é a primeira vez que eu sei que eu tenho um aluno padre. Estou muito feliz, viu, padre Marcelo? A bênção, né? Senhor José de Oliveira Pereira, que representa a comunidade espírita, a senhora Solange Cristina Barbosa, vice-presidente da Atucate, que representa aqui o Candomblé, e também o senhor Silvio Tadeu Faria, que representa a Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. Bem, faço essa saudação, então, a todos que representam suas comunidades religiosas nesta 7ª edição do Diálogo Interreligioso na nossa cidade de Taubaté. Dialogar, trocar opiniões, comentários, com alternância entre falar e ouvir. Conversar, troca de experiências, absorção de novos conhecimentos. Esses conceitos resumem o nosso objetivo de estarmos juntos e promovendo a troca de informações, sem, contudo, menosprezarmos as crenças e as convicções de cada um. No diálogo interreligioso, nós não tratamos aqui de convencer o próximo sobre a nossa verdade, sobre a nossa fé, mas sim é um momento de expressar o que acreditamos acerca de um determinado tema. Essa é a nossa proposta. Em reunião, para organizarmos essa solenidade, em conjunto com as confissões religiosas aqui presentes, ficou-se definido o tema para esse ano: família, valores universais. Então, peço licença para voltar ao significado da palavra diálogo mais uma vez. Troca de opiniões, comentários com alternância entre falar e ouvir. Não é justamente isso que fazemos ou deveríamos fazer em nossas famílias?
Não é o diálogo, portanto, um grande instrumento para estruturar nossas relações, nossos vínculos e, portanto, nosso convívio social, seja com os nossos ou com qualquer outro indivíduo humano? Pois bem, caros irmãos, eis que é o diálogo a viga fundamental para a sociedade, sobretudo porque, a partir dele, podemos estabelecer relacionamentos de respeito, tolerância, amor, altruísmo. E, deste modo, podemos chegar ao sagrado. É muito comum em nossa sociedade moderna confundirmos a liberdade de falar com o real diálogo. Muitas vezes as opiniões distintas muito mais causam entraves, discórdias, do que abrem caminhos para a construção do bem comum. Mas se refletirmos bem, isso é fruto de uma sociedade líquida, definida muito bem por Zygmunt Bauman, sem um apego nos vínculos e relacionamentos, que partem de casa, do lar, da família. A falta de diálogo nas famílias que seguem a corrente do movimento global. É tudo corrido. Não tenho tempo, preciso correr, agora não dá para conversar. Geralmente é isso que a gente ouve, né, nos nossos lares e até no nosso convívio no trabalho, com o vizinho, né? Na nossa grande família, que é a nossa comunidade. Isso acaba por refletir e avolumar um problema que tem se tornado crônico em nosso meio: as relações superficiais e suas consequências. E se entendemos o diálogo como pilar de qualquer relacionamento, a começar pelo seio familiar, podemos dizer que é ele o alicerce para estruturar a nossa sociedade, com base em valores humanos universais, como respeito e amor uns aos outros, independente da fé. É lamentável, fé no caso da crença religiosa. É lamentável estarmos aqui e termos que compartilhar, por exemplo, de informações divulgadas no ano passado pela pesquisa do NUPES, que é o núcleo de pesquisa aqui da nossa cidade, da Unital, que revelam que 47%, ou seja, metade das famílias taubatianas, convivem com o problema das drogas, lícitas ou ilícitas. Também é triste ver pelos jornais que Taubaté ocupa a 5ª posição entre os municípios mais violentos do interior paulista, com aumento de mais de 20% no número de homicídios, segundo a Secretaria de Segurança Pública do Estado. Isso sem contar o número de mulheres vítimas de violência sexual em nossa cidade. Somente na Delegacia de Defesa da Mulher, no ano de 2015, foram instaurados 744 inquéritos, representando um aumento de mais de 70% nos casos na cidade. Estes problemas são apenas de Taubaté? Não. Infelizmente, não. Esse problema é um problema que tem sido vivenciado pela família, a grande família humana, em todos os pontos desse nosso grande planeta, dessa nossa grande casa chamada Terra. Porém, é aqui que vivemos aqui em Taubaté, e é aqui que estamos reunidos, e é a partir daqui que podemos propor mudanças. O começo é aqui, é em nós, passa pelo diálogo nascente das células familiares. A valorização das famílias e do relacionamento sadio pautado pelo diálogo que dá origem e nutre valores como o respeito, a paz e a tolerância é pauta urgente em nossa sociedade. Valorizar os vínculos, as relações, a humanização entre seres da nossa espécie é causa urgente e responsabilidade de cada um de nós. Até mesmo porque somos a composição da grande família humana. Nesse sentido, entendemos que o mundo carece muito de atitudes que promovam a paz, o respeito. E por que será que esse mesmo mundo dificulta o diálogo? Aos que creem em Jesus, o que custa seguir o que ele disse? Amai-vos uns aos outros como eu vos amo. Aos que creem nos ensinamentos de Buda, por que não agir segundo o que ele deixou? Evitar o mal, fazer o bem e cultivar a própria mente.
E se a Umbanda e o Candomblé pregam a existência pacífica e o respeito ao ser humano, à natureza e a Deus, por que também os seus fiéis pecam em não praticar esses valores? A todos que seguem uma denominação religiosa, por que não praticar e vivenciar o amor próprio e ao próximo? A resposta pode parecer um tanto que simples, porque, de fato, infelizmente, não há esse estímulo à existência de tais valores na primeira célula social, que é a família. A gente precisa retomar esse estímulo, retomar essa nossa condição de agir nesse sentido. E, embora eu acredito que cada um que está aqui possa ter uma contribuição no sentido de ter uma referência boa na sua família, quando a gente olha para essa situação que eu coloquei há pouco, do consumo de drogas que nós temos na cidade, muito ligado, né, à falta de amor mesmo, muitas vezes as decepções que nascem no ambiente familiar ou então, né, no local que vive. Quando a gente retoma isso, a gente percebe que, por mais que na nossa família a gente possa ter um bom exemplo, uma boa vivência, isso infelizmente não tem sido a realidade para as muitas famílias. E nós não podemos fechar os olhos. Não é porque não acontece na minha família que a gente não vai se preocupar, que a gente não vai agir no propósito de colaborar com essa grande família que é a nossa cidade. Esses valores precisam nascer em algum lugar para depois serem propagados. E esse terreno é, com certeza, a família, que eu acredito ser um terreno fértil para isso. Mas nem tudo está perdido. Eu acredito na consciência e na coragem para mudar, existentes em cada um de nós. Acredito também no poder que o sagrado exerce em cada um. Prova disso é estarmos aqui hoje, nesta noite, para dialogarmos e refletirmos sobre o assunto. Sou otimista quando vejo famílias solidárias, famílias que exercem o amor nos pequenos gestos. Pais que respeitam os filhos na singularidade de cada essência. Filhos que ouvem os ensinamentos de seus pais. Avós que atuam nessa construção. Tios que exemplificam valores como ética, honestidade. Padrinhos, madrinhas, madrastas, padrastos. Amigos que também são família na medida em que praticam o amor. Eu acredito na família e na mudança por meio de seu fortalecimento. E é por acreditar que hoje, nesta solenidade, eu encerro esse discurso clamando ao sagrado, ao Deus que eu acredito, que eu creio, por todas as famílias da nossa cidade, de Taubaté e do mundo inteiro. Além, é claro, de render a todas elas uma grande salva de palmas. Muito obrigada. Em nome da Câmara Municipal de Taubaté, agradecemos e registramos a presença do senhor José Edson dos Reis, presidente do CONSEG, Conselho Comunitário de Segurança de Taubaté. Do senhor José Antônio Carvalho Chicarino, presidente da USE Intermunicipal de Taubaté. Agradecemos também a presença da senhora Maria Ivo Antunes, diretora executiva da Obra Social Vila Aparecida, representando a paróquia Nossa Senhora Aparecida. Ao diácono Adonis Souza Pinto, assessor diocesano para este diálogo. O senhor Alessandro Jorge Machado, pai Alessandro, presidente da Atucate. A senhora pastora Cláudia Muniz Camargo, da Capelania dos PMs de Cristo, da Capelania do Comando de Policiamento do Interior 1.
Ao senhor pastor Ailton Franco da Mota, capelão também dos PMs de Cristo da Companhia de Policiamento do Interior 1. Ao senhor Maurício do Espírito Santo, assessor parlamentar, representando neste ato o excelentíssimo senhor deputado estadual, padre Afonso Lobato. A senhora Ana Maria Jacinto, assessora parlamentar, representando neste ato a vereadora Vera Saba. A senhora Andréa de Souza, assessora parlamentar, representando neste ato também a vereadora Vera Saba. Ao senhor Milton Shoichi Fujihara, assessor parlamentar, representando neste ato a vereadora Goretti. Vereadora Poliana, bacana as suas palavras e bacana a proposta do tema também, que eu acredito que foi uma proposta conjunta. Acho que não há investimento, poucos investimentos são tão importantes do que o que é feito na família, não é verdade? E a senhora falou uma coisa muito bacana, diálogo, viga fundamental para a sociedade. Família sem diálogo não se constrói. Direto à palavra, então, agora concedemos a palavra ao pastor senhor Salvio Tadeu Faria, que falará em nome da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. A palavra é sua, pastor. Excelentíssimo vereador João Vidal, excelentíssima vereadora Poliana, eu, como representante da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias, me sinto honrado nessa noite de poder fazer parte desse evento e externar aqui o nosso apreço e também a nossa posição com referência à família. Eu gostaria de iniciar dizendo que a família é uma das mais importantes, é a unidade mais importante da sociedade, na igreja e na eternidade. A família é a unidade mais valiosa dessa vida e, como tal, está acima de todos os outros interesses. Lá nos primórdios da humanidade, o Senhor prometeu a Abraão: e abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. E em tu serão benditas todas as famílias da terra. Isso está em Gênesis, no capítulo 12, no versículo 3. Os conselhos e as deliberações mundiais somente terão sucesso quando encararem a família como o Senhor revelou que ela deveria ser. E exemplifica isso em Salmos, no 127:1, diz o seguinte: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Educa a criança no caminho que deve andar, e até quando envelhecer, não se desviará dele. Provérbios, no capítulo 22, versículo 6. E o apóstolo Paulo ensinou duplamente aos Efésios, primeiramente aos filhos: vós, filhos, sede obedientes a vossos pais no Senhor, porque isso é justo. Efésios, capítulo 6, no versículo 1. E também disse: honra teu pai e tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e vivas muito tempo sobre a terra. Aos pais, ele sabiamente aconselhou, enfatizando: e vós, pais, não provoqueis a ira dos vossos filhos, mas criai-os na doutrina e a demonstração do Senhor. Efésios, capítulo 6, no versículo 4. Muito bem. O treinamento mais eficaz a ser ministrado a uma criança é o que vem do exemplo dos pais. Então, não tem maior ensinamento a uma criança, a um jovem, do que o próprio exemplo de seus pais. Os pais precisam dar o exemplo que desejam que os jovens sigam. Uma grande força se forma no lar, onde se ensinam princípios de retidão, onde há amor e respeito de um pelo outro, onde a oração influencia a vida familiar e onde existe respeito pelas coisas pertinentes a Deus e ao próximo. Portanto, pais,
sua responsabilidade mais sagrada e mais importante é liderar sua família. Os pais têm o sagrado dever de criar os filhos com amor e retidão, atender às suas necessidades físicas e espirituais, ensiná-los a amar e servir uns aos outros, guardar os mandamentos de Deus e, acima de tudo, ser cidadãos cumpridores da lei, onde quer que vivam. O marido e a mulher, e o pai e a mãe, serão considerados responsáveis perante Deus pelo cumprimento dessas obrigações. Pais devem ajudar suas esposas a administrar e conservar o lar. Infelizmente, em muitas famílias ainda acontece que pai, filhos e outros membros da família entendem que a mãe é uma empregada deles. E isso não é verdade, isso não pode acontecer. E o pai e os filhos devem ser um colaborador de suas mães, de suas esposas. Ajudem a ensinar, a treinar e a disciplinar seus filhos, definindo-lhes pequenas tarefas no lar, que instilará neles o compromisso e responsabilidade concernente ao trabalho. Então, a criança, o jovem, deve ser ensinado, levado a iniciar os seus trabalhos, as suas tarefas e responsabilidades desde a mais tenra idade. Pais, demonstre regularmente a seus filhos e a sua mulher o quanto a honram e a respeitam. Na verdade, uma das coisas mais importantes que um pai pode fazer por seus filhos é amar a mãe deles. O lar, a família, pode parecer um tanto comum, às vezes por suas tarefas rotineiras, mas seu sucesso deve ser a maior de todas as nossas conquistas. E para finalizar, uma autoridade geral da igreja disse o seguinte: ele enfatizou e eternizou essa frase: nenhum sucesso compensa o fracasso no lar. E eu presto testemunho dessas coisas são verdadeiras. E se nós seguirmos, nós teremos sucesso na abrangência, no amor e na devoção à nossa família, ao nosso lar. Obrigado. Obrigado, pastor Salvo. Falou em nome da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. E ato contínuo, nós vamos passar a palavra que falará em nome dos representantes do Candomblé, a senhora Solange Barbosa. A palavra é sua, Solange. Obrigado. Boa noite a todas, todos. Mucuyu Tata, sua permissão para que eu possa falar. Estou falando em nome do Candomblé Angola. Nosso conceito de família segue nossa origem africana bantu, formada por povos que em um constante migratório ocuparam áreas na África Austral, entre elas Angola, raiz da nossa religião. Nossa unidade cultural é baseada em sistemas de parentesco e grupos de filiação, baseados na consanguinidade real ou mística, originando a transmissão de cargos e valores. Somos uma aldeia. Não nos explicamos diante do mundo sem a nossa comunidade. Um dos provérbios que bem exemplifica isto é: a criação de uma criança é tarefa da aldeia. Nossos valores: amor, união e solidariedade. O amor de todos por todos, respeitando sua individualidade e suas escolhas. A união da família, traduzida em proteção e apoio em todas as situações. A solidariedade: somos parte do universo. E em nosso universo não cabe a maldade, muito menos a intolerância. Por sermos constantemente vítimas de intolerância, seja o racismo por conta da cor da nossa pele e nossa origem africana,
ou seja, a religiosa, por cultuarmos nossos inquices e orixás, tornamo-nos mais ainda solidários uns com os outros. Nós nos protegemos. Nós construímos redes de proteção que nos permite sermos acolhidos. Em qualquer lugar onde houver uma casa de candomblé, onde houver uma roça, um terreiro, esse filho será acolhido, porque nós somos uma família, nós somos a aldeia. A criança é a base da nossa história, é a base da nossa criação e é a base da nossa vivência. Todos os filhos de uma aldeia, todos os filhos de um terreiro são importantes para todos nós. Nós somos responsáveis pela sua criação. Nós somos responsáveis pelo seu bem-estar. Nós somos responsáveis para mostrar a ele o que é certo e o que é errado. É assim que funciona. Foi assim que nós aprendemos, foi assim que os nossos ancestrais ensinaram e os nossos povos escravizados que atravessaram o continente trouxeram este ensinamento e nós os seguimos. Muito obrigada. Obrigado, Solange, que eu conheci a primeira vez como Sol. Na verdade, a Sol teve em outra circunstância aqui na Câmara, numa audiência, e fez uma intervenção brilhante. Elogiei naquele momento, reforço hoje, mas ela teve aqui na condição como consultora da Unesco, dialogando algo com relação à juventude e à cultura. Obrigado, Sol, por sua presença uma vez mais. Ato contínuos, vamos passar a palavra ao que vai falar em nome da comunidade espírita, o senhor José de Oliveira Pereira. Muito obrigado pela sua presença, a palavra é sua. Boa noite. Em nome da USE, União Social Espírita, entidade intermunicipal que agrega 20 casas espíritas em Taubaté, Tremembé e São Luís do Paraitinga, agradecemos o convite recebido pelo presidente desta casa, por iniciativa da senhora vereadora Poliana Gama, para participar da comemoração do Dia Municipal do Diálogo Interreligioso, abordando o tema Família, Valores Universais. Cumprimento a todas as autoridades e representantes dos diversos segmentos religiosos, a todas as senhoras, senhores, hoje presentes. Ao sermos convidados a falar sobre a família como valores universais, vislumbramos a oportunidade de apresentar vários trabalhos voltados para a família, que o movimento espírita atua em nossa cidade e em nossa região. Cada casa, cada centro espírita busca atuar junto à sociedade, seus adeptos, simpatizantes e assistidos, de forma a solidificar os valores cristãos na formação, preservação e crescimento da grande instituição chamada família. Seja através dos nossos estudos semanais, palestras, seminários, cursos, encontros de mocidades, grupos de jovens, evangelização infantil, a qual cada casa atua, seja através das diversas ações sociais e filantrópicas, como a assistência a famílias carentes, com alimentos e roupas quando necessários, as conhecidas sopas fraternas oferecidas pelas casas espíritas e levada ao público carente quando este não consegue chegar às nossas casas, o auxílio às mães e às gestantes, com cursos de puericultura, cursos de afazeres domésticos, cursos profissionalizantes como artesanato, costura,
uma série de outras atividades para auxiliar estas pessoas. Estamos sempre fortalecendo os laços de amor ao próximo e os laços que nos unem em família. Além de auxiliar com as necessidades materiais, cristãos que somos, também buscamos fortalecer os laços espirituais que nos ligam a Deus e ao nosso próximo. Como citado em Marcos, no capítulo 3, versículo 20 e 21, 31 a 35, e em Mateus, no capítulo 12, versículo 46 a 50, quando Jesus, rodeado de pessoas, buscava atender a todos, vem um grupo e comenta com ele: sua mãe e seus irmãos estão aí fora e quer ter com você. E Jesus, aproveitando aquele momento, olhando para todos que estão à sua volta, ele pergunta àqueles que estão indagando: quem é minha mãe? Quem são os meus irmãos? E ele mesmo responde: eis, disse, minha mãe e meus irmãos, porque todo aquele que faz a vontade de Deus, este é meu irmão, este é minha irmã e esta é a minha mãe. Entendemos que os laços consanguíneos que nos unem em família são os laços de amor que nos unem ao nosso próximo e a Deus. Além das assistências aos mais carentes, os espíritas realizam há 26 anos contínuos, através da USE, vem realizando todo o mês de março, o mês espírita da família, com o principal intuito de fortalecer os vínculos e os valores familiares. Com estes e muitos outros trabalhos realizados junto à instituição maior, família, acreditamos estar contribuindo fortemente com toda a nossa sociedade. E assim, mais uma vez, agradecendo a oportunidade e também conclamando a todos os irmãos a nos unirmos sempre, como formadores de opinião que somos, no propósito de fomentar os valores universais que nos unem nessa instituição de crescimento moral, espiritual, religioso, que denominamos família. Assim, alcançaremos a Deus, sendo a verdadeira família universal. Muito obrigado. Obrigado, José, que falou em nome da Sociedade Espírita, da USE. Eu conheço pouco, mas o pouco que eu conheço, eu acho que vai ter um consenso aqui em dizer que os nossos irmãos da Sociedade Espírita praticam muito bem e exemplarmente a opção preferencial pelos pobres. Então, são exemplos que a gente vê cotidianamente o trabalho de vocês, e também não posso perder a oportunidade pedindo licença para deixar esse testemunho. E mais uma oportunidade também, se me permitem. Eles estão na 63ª Semana Espírita de Taubaté, que vai acontecer do dia 2 de julho a 9 de julho, lá no Centro Espírita André Luiz, na rua Monsenhor Siqueira, no centro, endereço fácil de Taubaté. E as palestras acontecem às 20 horas, do dia 2 de julho a 9 de julho. Busquem mais informações, mas está dada a dica aqui, 63ª Semana Espírita de Taubaté. Agora eu vou convidar a seguir a tribuna o Padre Marcelo, que vai falar em nome da Igreja Católica nesse nosso diálogo interreligioso. Por favor, Padre. Bem, então, boa noite para todos. É uma satisfação, uma grata satisfação poder estar aqui nesse momento. Eu já estive aqui no diálogo ecumênico no ano passado, por ocasião do Dia da Bíblia, e agora nesse dia do diálogo interreligioso.
Primeiro, porque é socialmente relevante. Segundo, porque é pessoalmente apaixonante trabalhar com quem acredita em algo, com quem busca algo a mais além do material e trabalha com gente e influencia a vida de pessoas. E a gente está aqui justamente por causa disso. 2 exemplos, 2 lições. Quando eu estudei filosofia, no meu processo para a formação de padre, tinha um espírita que estudava comigo e a gente ficou muito amigo. Até hoje a gente é muito amigo, a gente conversa, a gente sai tomar café e a gente se dá bem. E logo eu que vim de uma família que hoje, lendo assim retroativamente, em certo sentido conservadora do ponto de vista da religião, e que talvez achasse estranho. Por que eu estou conversando com alguém que é espírita? Segundo exemplo, lá em casa, quando o meu irmão vem de férias da faculdade, junto os amigos dele, é quase uma tribuna interreligiosa, porque um dos amigos é evangélico, estudante de história, o outro é participante do movimento Seixonoye, meu irmão católico, tem um que se diz agnóstico, e às vezes chega o meu tio que é dos Hare Krishna, e a gente senta e a gente toma café. Então, 2 exemplos. O primeiro, eu e o meu amigo espírita, e o segundo, os cafés lá em casa. Do primeiro eu tiro o seguinte: quando a gente está em ambiente que pensa, a gente supera os preconceitos. A primeira forma da gente superar as nossas diferenças negativas, os entraves que a gente tem, que impede de que a gente construa um mundo melhor, é a gente estar sempre pensando e pensando junto. Quando a gente deixa criar teia de aranha no cérebro, e todas as religiões têm essa tentação, quando se fecham em si mesmas, não buscam conhecer o diferente, não buscam pertinência para sua própria doutrina e dogma, acontece que a gente se divide e mata as pessoas. A gente mata a vida, a gente sufoca as famílias. Como padre, eu tenho a grata satisfação de atender as pessoas em confissão, e muitas pessoas vêm assim: padre, o meu filho está indo para a igreja evangélica, eu não sei o que eu faço. Ou padre, o meu esposo vai em tal lugar, em tal igreja, eu posso ir junto com ele? Ali na minha mão eu tenho a faca e o queijo para acabar com a religião do outro. Mas não é justo, não está certo, não se trata disso. Amados líderes aqui presentes, querido povo aqui presente, quando a gente mexe com religião, quando a gente lidera, quando a gente fala em nome da fé, a gente influencia as famílias. A gente faz eles pensar, ou a gente faz eles serem burros. A gente faz arejar pensamento, ou a gente sufoca. A gente humaniza ou a gente desumaniza. A gente tem muito poder de palavra nesse sentido, e eu acho que um momento como esse é importante, porque faz a gente pensar, faz com que a gente não se esqueça nunca de que nós não somos os donos da verdade. A verdade com V maiúsculo, ela sempre foge dos nossos dedos. Ela nunca é totalmente presa e ela vaza. E na onde ela vaza no meu dedo, alguém a consegue captar. E o segundo exemplo, o exemplo dos cafés lá em casa, com os amigos do meu irmão, é o exemplo do afeto. Quando a gente tem afeto, quando a gente tem carinho, quando a gente gosta, a gente supera as divisões e a gente faz das diferenças uma coisa fecunda, ao invés de ser uma coisa destrutiva. As nossas igrejas também moldam afetos. Se as famílias são um espaço de formação, quem forma as famílias? Nós formamos as famílias. E se a senhora que pergunta para mim, falar: padre, eu posso ir na igreja do meu marido que é evangélico, eu falar não, eu estou dividindo, eu estou atrapalhando, eu estou rompendo, eu estou destruindo a unidade de uma família. Não é justo que eu faça isso com eles. E cada um já deve ter experiência no seu próprio trabalho religioso nesse sentido. Então, a minha palavra em nome da Igreja Católica seria um pouco essa: que nós ajudássemos as famílias a pensar o que significa outra religião, ser diferente, o seguir outro Deus, e que a gente produzisse mais afeto humanitário ao invés de desafeto dogmático. Não vou falar aqui do como a Igreja Católica vê a família, mas eu apenas indico que o que nós temos de mais atual é a exortação do Papa Francisco. Quem acompanhou os jornais viu que o Papa convocou 2 vezes os bispos do mundo inteiro para discutir sobre a família, e o mais recente documento, que é como a Igreja hoje vê a família, é esse aqui, o Amoris Laetitia, sobre o amor na família. Então é um documento, eu acho que pertinente, porque ele rompe paradigmas teóricos. A igreja, as religiões demoram para mudar paradigmas práticos.
mas o paradigma teórico já está sendo mudado. O modo como a igreja entendia a família está sendo renovado a partir desse documento que eu indico para todos vocês. Então, grata satisfação, espero que todos nós possamos nos reunir mais vezes, não só na Câmara Municipal, por iniciativa laica, secular do Estado, mas que nossas igrejas, templos, centros possam também ter mais essa iniciativa. Obrigado. Muito obrigado, Padre Marcelo, Henrique. Eu separei uma frase bem curta aqui do Papa Francisco. Eu vou usar o gancho do padre que usou a tribuna para dizer que o Papa Francisco, com relação ao diálogo interreligioso, ele diz o seguinte, aspas, a maioria dos habitantes do planeta declara-se crente. Isso deveria ser motivo para o diálogo entre as religiões. E no início do vídeo ele ressalta que a diversidade é uma riqueza. Então, mais uma vez, parabéns, vereadora Poliana, pelo acerto nessa legislação. A gente colhe muitas críticas que as pessoas querem ver legislações que parece que afetem a vida delas na cidade, mas esquecem que o transcendente é fundamental, que afeta a vida delas na família. E se o padre fala que em ambiente que pensa nós superamos preconceitos, o que nós estamos fazendo aqui é estimulando o pensamento a partir de uma de uma iniciativa da vereadora que nos colocou a pensar e fazer esse pensamento tomar as ondas da TV Câmara e chegar na casa de muitas famílias que estão nos assistindo agora, com certeza. Vereador com o microfone na frente é uma coisa, viu, gente? Fala que nem... Em nome da Igreja Wesleyana, quero convidar a assumir a tribuna o reverendíssimo senhor pastor José Edmar. Por favor, pastor, seja bem-vindo à palavra do senhor. Quero saudar a mesa, os presentes, com a palavra do sábio Salomão, Eclesiastes 10:9, parte A. Tudo quanto te vier às mãos para fazer, faz-o conforme as tuas forças. Boa noite, graça e paz. Quero parabenizar meus colegas que me antecederam, deixando aqui os seus valores, seus princípios, e aqueles que vão falar depois. Eu só quero trazer a memória de alguns valores universais, que alguns já foram pautados aqui: a paz, o respeito, o amor, a cooperação, a liberdade, a felicidade, a honestidade, a humildade, a responsabilidade, a tolerância, a simplicidade e a união, a unidade. Quando se fala de família, vários conceitos já foram colocados e eu celebro muito casamentos. Eu sempre uso essa frase: família, projeto do coração de Deus. Se é um projeto, a gente simplesmente tem que desenvolver esse projeto, seja da criança, do adolescente, do pré-adolescente, do jovem, do adulto e coisas dessa natureza. Eu quero pensar um pouquinho o amor, a cooperação e a felicidade. O amor verdadeiro garante bondade, atenção e compreensão. Palavras do apóstolo Paulo em 1 Coríntios 13:7, ele diz que o amor tudo sofre, tudo crê, tudo espera e tudo suporta. Eu creio que tudo que nós fizermos, investirmos em família, deverá ter o amor ágape. É o amor de Deus para conosco, baseado em João 3,16, e depois, quando a gente lê a epístola do próprio João, lá nas epístolas universais, ele diz que a gente também tem que amar o nosso próximo. E sempre a Bíblia, ela traz um princípio interessante, que se nós não relacionarmos bem com o nosso próximo, você não tem um bom relacionamento com Deus. Então é primeiro com o nosso próximo. Perdão é com o nosso próximo, ok? A cooperação, ela é pautada no princípio do respeito mútuo. Aquele que coopera recebe cooperação. A felicidade é um estado de paz em que não há nem agitação nem violência. É alcançada com atitudes e ações puras. A honestidade, a paz, a humildade, o respeito, a liberdade, a responsabilidade. É ter uma consciência limpa perante eu mesmo e perante o meu próximo, que é o nosso relacionamento na horizontal. É falar o que se pensa e fazer aquilo que fala.
A paz deve começar dentro de cada um de nós. E a partir desses pensamentos, sentimentos puros, promovendo entendimento, amizade e cooperação entre nós. Paz. Palavras de Jesus que são bem-aventurados pacificadores, porque eles alcançarão o reino de Deus. A humildade faz com que o seu interior cresça com dignidade e integridade, pois capacita o indivíduo a tornar-se confiável, flexível e adaptável. É o reconhecimento dos valores e dos direitos inerentes ao indivíduo e à coletividade. Quando respeitamos, temos respeito pelos outros. A verdadeira liberdade é conquistada no nosso interior. Está livre mental, intelectual, afetivamente das confusões e complicações geradas pela negatividade. É fazer a sua parte. Se cada um de nós fizermos a nossa parte, aí sim, é agir com justiça, com bom senso, buscando equilíbrio entre os direitos e deveres, assumindo as consequências pelos seus atos e decisões. E eu quero concluir a minha fala com 3 elementos. Primeiro, o amor de Deus, que é algo incomparável. E Jesus, ele pega 2 elementos que nós usamos muito. Ele diz: vocês são o sal da terra. Você sabe que uma comida bem temperada é muito gostosa, e muito salgada não é gostoso. E sem sal nenhum, só se for no hospital. Mas Jesus, vocês são o sal da terra. Então, cada um de vocês aqui tem essa responsabilidade na família de fazer o tempero. Achei muito linda a palavra do padre. Do papel nosso, gente, não é de dividir, pelo contrário, é de unir. São princípios, são valores que, se nós soubermos levar, as coisas vão chegar lá. E diz: se o sal for insípido, que há de salgar? Para dar nada mais pressa, senão para ser lançado fora e ser pisado pelos homens. O valor do sal é uma coisa tão insignificante, deve custar hoje no mercado R$2. Aparentemente nós somos insignificantes, mas tem um valor muito grande para Deus. Você deve fazer diferença onde Deus plantou você. Dr. Roberto Schuller, ele usa uma frase muito linda: cresça e floresça onde você está plantado. Faça a diferença. E conclua a minha fala: vós sois a luz do mundo. Brilhe a sua luz, aonde você estiver, que seja um instrumento de bênçãos. Que Deus os abençoe. Num dos movimentos que eu participei, aí tá vendo o perigo do vereador com o microfone na mão. Obrigado, pastor. Mas num dos movimentos eu recebi uma mensagenzinha que eu nunca mais esqueci. Que dizia o seguinte: fica sempre um pouco de perfume nas mãos que distribuem flores, né? Obrigado por ter nos contemplado com belas palavras, pastor, de verdade. Vamos passar então para o próximo orador, que vai falar em nome dos representantes da Seixonoye, o senhor Silvio Celso da Silva. Palavra do senhor. Muito obrigado. Estou com o meu script pronto aqui, mas eu não sei se todos sabiam da ordem que a gente falaria, e então fiquei aquela surpresa. Qual que seria? Seria o último? Seria o primeiro? Mas para mim foi muito bom estar nessa ordem aqui, porque eu aprendi com os meus companheiros aqui. Eu gostaria de dar a todos uma boa noite. E normalmente a gente recebe o retorno, eu estou acostumado a receber o retorno. Boa noite. Boa noite. Aí eu fico mais feliz. Eu represento aqui a Seixonoye, Movimento de Iluminação da Humanidade e Movimento Internacional da Paz pela Fé, que ensina o modo feliz de viver em harmonia com a natureza. E ensina também que nós somos todos filhos de Deus, perfeitos e maravilhosos. Saúdo, reverencio todas as luzes que resplandecem nesse plenário, a vereadora, excelentíssima senhora vereadora Poliana Gama, o vereador João Vidal, e todos os representantes das religiões e todos aqueles aqui, os assistentes, presentes e remotos, todas luzes que aqui resplandecem, fazendo então brilhar mais esse ambiente aqui.
De fato, nossos conhecimentos, premissas, axiomas ou apenas argumentos, eles são baseados nos nossos conhecimentos. E todos eles têm alicerce na fé. Ao olharmos uma estrela brilhando distante, sem termos o conhecimento da astronomia, acreditamos em nossos olhos e acreditamos então ser apenas um ponto de luz luminoso. Em seguida nos maravilhamos com a informação de que existe lá um aglomerado de mundos, como o nosso sistema solar. E nem precisamos nos ater às medidas astronômicas, os anos-luz, e nos custa acreditar que lá existam outros mundos. Sabemos todos nós que aqui estamos ser vivificados por uma única força e absoluta que nós chamamos de Deus, ou um outro nome semelhante, não somente do nosso planeta, mas o Deus do universo, que anima tudo que existe. Pela fé em Deus tomamos consciência de que somos ligados ao todo, porque Deus dá vida a tudo. Então entendemos as estrelas, crescemos além e nos tornamos um com Deus, o Pai de uma grande família de dimensões infinitas. Porém, por razões incompreensíveis, nos distanciamos dos nossos irmãos próximos e colhemos frutos indesejáveis, e nos organizamos para corrigir falhas, fazemos leis para condenar faltas, criamos normas para possibilitar a boa convivência. As considerações preambulares da Unesco para declarar os direitos humanos universais destacam a família, a justiça, paz no mundo, liberdade de falar e de crer, igualdade de direitos, elencando depois 30 artigos que contemplam as relações humanas e a humanização das lideranças, inclusive as mundiais, ou talvez especialmente as mundiais. Tudo escrito, e não conseguimos cumprir, porque na busca de necessidades, sejam legítimas ou não, no homem assoma-se o egoísmo, reúne-se, debate-se em audiências públicas ou restritas em pequenos grupos culturais, religiosos ou até conversas pontuais. E sempre se chega à conclusão: é preciso reestruturar a família, recuperar valores perdidos ou esquecidos. Então ressurge a ideia de retomar ensinamento religioso nas escolas, porque cada um quer prevalecer a sua fé, persiste o conflito. Talvez muitos de nós aqui presentes tivemos aulas de religião nas escolas, mas elas foram abolidas. E neste contexto ouvi interessante observação: necessidade de reeducar os pais, pois muitos dos problemas advêm da distância entre pais e filhos, ou mesmo a ausência dos primeiros, os pais. No convívio social se ausentam princípios, que não nascem como valores ou virtudes. Os princípios existem por si, são leis inatas e plenas de sabedoria, plenas de amor, plenas de vida, plenas de provisão, plenas de alegria e harmonia, provindas de Deus. Suas aplicações devem produzir a felicidade do ser, o que em tese é possibilitado pela prática da religião. Dentre os valores humanos universais, podemos destacar aqueles afetos ao espírito religioso, verdade. A verdade absoluta é Deus. Se Deus é o todo de tudo, tudo que dele vem é verdade. Harmonia com seus semelhantes, com a natureza, com o universo. Amor. Do amor vem o sentimento de gratidão, a consolidar o amor em ação de união, que se complementa com o perdão, quando necessário, e tantas vezes quanto se precisar. Do amor vem também o respeito mútuo. O amor, de fato, se traduz na ideia de que eu e o outro somos um, junto com Deus. Paz espiritual, um estado do ser que não se confronta com o outro, circunstância ou mesmo coisas. Não violência é a consequência direta do amor, da harmonia. Por fim, para alcançar a necessária integração religiosa, o que fazer? Não temos bons exemplos das classes políticas, peço desculpas, nem das religiões, nem da sociedade em geral, pois os elementos integrantes se distanciam por conceitos ou interesses próprios e até se agridem. Então, o que fazer?
Aqui nós damos um passo decisivo a ser seguido. Não existe nada que deva ou possa separar os irmãos de vida, já que estamos unidos no único Deus verdadeiro. E o nome que cada um dê a Ele, sua cor, sua forma, formas de adoração, palavras, louvores, rezas ou orações, dogmas, nada muda a sua existência absoluta, seu poder criador perfeito. Que seja feita a vontade de Deus pela ação dos homens de boa vontade, como esses que estamos aqui reunidos, onde quer que estejam, pois somos uma família, e todos temos uma família, mesmo que esquecida, e se faltar família, então construamos a família, pelo acolhimento mútuo, pois se em Deus somos um com as estrelas distantes, certamente somos um com os nossos semelhantes próximos, mais do que as estrelas distantes. Eu agradeço aqui pela oportunidade e desejo a todos muitas felicidades. Muito obrigado. Obrigado, Silvio. Vou passar a palavra, então, e convidar para vir à tribuna o José Alberto da Cruz, que vai falar em nome dos representantes da Umbanda. Seja bem-vindo, a palavra é sua e muito obrigado. Pai Alberto. Ok. Pai Alberto. Não colocaram aqui. Senhores, senhoras e todos presentes, muito obrigado por, de fato, vir aqui participar desse fraternal encontro e verdadeiramente entender um pouco o que é religião em si. Religião é muito sagrado, de fato, principalmente quando se parte do princípio de ser uma Umbanda. A Umbanda é paz e amor, sua simbologia se retrata no astro rei, o Sol, onde se tem uma pomba branca no centro dessa simbologia, para representar de fato o Deus de todas as coisas, o Deus que nos dá a vida de fato, cujo nome na nossa religião é Zambi. Zambi é um ser que criou todos os seres terrenos e creio eu que há muita dificuldade dele verdadeiramente entender por que tanta desumanidade para um irmão para com outro, que são as famílias terrenas, não deixa de ser todos os irmãos. Aonde as pessoas, de fato, verificam os seus desejos, os seus direitos, as suas conquistas, deixando de lado o que, de fato, tem a fazer pela sua família legítima dentro do seu campo religioso. É interessante entender que nós, umbandistas, somos, de fato, uma irmandade que tem respeito para com a natureza e com tudo que rege esse nosso universo. De fato, temos que nos dá a mão relacionada a agradecer a Deus por cada momento da nossa vida, aonde se diz respeito a ajudar o seu semelhante, ao meu e a de todos aqui presentes. Não é só o leito da família umbandista na qual nós estamos aqui a falar. Todos os simpatizantes que enchem as nossas casas no sentido de pedir apoio espiritual, conselhos dos pretos velhos, que verdadeiramente ensina grandes e bondosos chás para a sua cura. Eu tenho debatido muito dentro das minhas reuniões, principalmente dentro do grupo espiritual umbandista, aonde o Estado nos limita de determinadas situações com relação a direitos, aonde todas as religiões, por sinal, têm o seu direito de obter determinada coisa pelo Estado. E nós agimos como um hospital espiritual, no qual muitos chegam lá e os nossos pretos velhos aconselham, dar o seu chá, as suas benzeduras, e este filho que está enfermo, verdadeiramente não precisa nem chegar a um hospital do Estado, aonde de fato deveria o poder público ter essa noção que nós, caso umbandista, que agimos gratuitamente, não cobramos dízimos, enfim, a casa precisa existir, ela precisa de manutenção e é gratuitamente, pois seguimos o mandado, dai de graça o que de graça recebesse. Isso é importante que o poder público também verifique que somos um primeiro hospital para a vida humana, aonde temos respeito até mesmo com a natureza, no sentido de dar louvação a Deus por ela assim existir. Tudo de fato que existe, nós de fato estamos ali sempre a agradecer, seja pelo dia do amanhecer, pela uma chuva, enfim, todos os orixás para nós representam forças da natureza e que deve de fato ser bem
agraciado. Eu vejo na vida, eu até peço desculpa por algumas palavras que geralmente eu não estou fazendo leitura aqui, devido a todos os colegas aí já ter colocado tudo que aqui eu já havia escrevido. Que de fato o que falta é amor, é compreensão para com a escolha dos seres humanos. Se eu sou um bandista é porque eu vim com essa missão para de fato designar algum equilíbrio sobre a vida das pessoas que estão em desespero. O equilíbrio, as forças universais, que faz parte de leis universais, a lei do amor, a lei da atração, a lei da causa e efeito, nós temos simplesmente que seguir o que determina o Zambi Maior, Deus Supremo, sobre as coisas que podemos de fato fazer. Não basta tudo isso que eu falei, tem também a questão da discriminação que muitos aí por fora faz contra as casas espirituais de Umbanda ou mesmo afro-brasileira. Discriminação total chega a ponto de no país a gente ter muitas notícias referentes a questões de pessoa invadir os terreiros que ali pratica caridade para queimar, para fazer coisas diferenciadas dentro de uma casa que só pensa na paz, no amor e na caridade. É importante os senhores desta casa que fazem as leis também verificar profundamente a necessidade de estarmos amparados sobre esta casa, no sentido de que as pessoas tenham respeito pela nossa escolha. É importante que vocês assim o façam. Ia falar muito com relação à família, e onde todos os irmãos aqui presentes já fizeram tudo isso. Vou dar simplesmente uma parte aqui com relação ao que de fato as pessoas têm que fazer para com seus filhos em casa, ou mesmo, está até fora de ordem aqui, perdão, desculpa. E já passou meu tempo, hein? Eu mexi tanto ali, coloquei fora de ordem, mas não tem problema. Fica à vontade? Tá bom. Vou dar uns exemplos, uns segmentos, para que as pessoas possam verdadeiramente entender com os seus filhos o que faz, de fato, fora de ordem. Daqui não é nada eletrônico, é um bando, é simples demais da conta, onde realmente na hora dos vamos ver. Como é que eu perdi de ordem isso aqui? Como é que eu perdi? Perdão, meus filhos, minhas filhas. A caridade também tem que haver a paciência. Um conselho para todos os pais, e às vezes, de fato, a gente alicerçar uma família. A começar, principalmente dos princípios, de uma criança entender, ver a outra religiosidade, como de fato ela é, e que a gente faz parte de um sistema divino e que quer manter os equilíbrios. Comece na infância a dar aos seus filhos tudo o que eles quiserem. Sendo assim, quando ele crescer, ele acreditará que o mundo material tem a obrigação de lhe dar tudo o que ele deseja. Quando ele disser nomes feios, atos incorretos, se apoderar do que é alheio, ache graça, isso fará considerado interessante. Nunca lhe dê orientação religiosa, espere até que ele chegue aos 20 anos de idade e decida por si próprio. Não informe para ele que Deus criou a natureza e só ele tem o segredo dos seus propósitos. Apanhe tudo que ele deixar jogado, livros, sapatos, roupas, faça tudo para ele, para que ele aprenda a jogar a responsabilidade sobre os outros. Discuta com frequência na frente dele, assim não ficará muito chocado quando eles olhar e desfizer mais tarde. Dê-lhe tudo o que quiser, nunca deixe ganhar seu próprio dinheiro, porque terá ele que passar pelas mesmas dificuldades a que você passou. Satisfaça todo o seu desejo de comida, bebida e conforto. Negar pode acarretar frustração prejudicial a ele. Afinal de contas, ele é tão jovem. Toma o partido dele contra os vizinhos, professores, policiais, todos que têm má vontade com o seu filho. Ensine que só você é o certo e tem 100% da verdade, de que tudo que existe oculto incentive a atacar seu semelhante e discriminar. Quando se meter em algumas encrencas, seria de estar ocupado
nunca consegui dominá-lo. Prepare-se para uma vida de desgosto e seu merecido destino. Portanto, é importante aconselhar os filhos e, de fato, dar para ele tudo aquilo de ensinamento que é necessário na vida, para seguirmos, de fato, a lei do equilíbrio na paz. Que Deus, Orixalá, o meu Exu, abençoe a todos. Estou um pouco nervoso, porque em tribuna realmente a gente fica sem ação, principalmente quando não tem algo eletrônico baseado num tempo que sufoca. Essas mensagens seriam no mínimo para 10, 15 minutos. Muito obrigado, um abraço fraterno. Obrigado, Pai Alberto. Saiba que a mensagem da espontaneidade, do carisma, da humildade transcende fronteiras e em nome da Câmara, agradeço ao senhor também por sua participação e suas palavras. Tem um recado aqui. O pai Alberto foi o último orador, que fez uma provocação, aliás, da participação do Estado junto às religiões, e eu somo com o senhor nessa provocação e acrescento algo do tipo, talvez poucas pessoas representando o poder público conheçam tão bem onde está a fome e o frio como os irmãos espíritas, por exemplo, e que é obrigação do Estado suprir, ou conheçam, por exemplo, onde está o problema, tão bem o problema de saúde como uma pastoral da saúde que tem nas comunidades católicas, ou onde estão os problemas da família que são acolhidas nas igrejas evangélicas. E por isso eu já vi opiniões da vereadora Poliana nesse sentido, é obrigação do Estado lançar mão, apoiar, estar junto com aqueles que cumprem o papel do Estado no seu cotidiano, no seu dia a dia. Então, tem que haver cada vez mais esse diálogo interrelacional entre Estado e religiões para a gente melhorar a qualidade de vida daqueles que estão na ponta, daqueles que são os nossos atendidos. Então, muito pertinente e prudente, obrigado por essa provocação que o senhor nos faz aqui. O recado é o seguinte, a vereadora Poliana também deu a honra de ser o porta-voz dele, que houve uma reunião em maio com as denominações, representantes das denominações que aqui estão, e ficou definido que haverá um novo encontro em julho, né? Só que não mais aqui na Câmara, mas na sede da OAB Taubaté. O Chicarino, o doutor Chicarino, que viabilizou a utilização do auditório da OAB Taubaté para haver uma nova experiência, uma conferência do diálogo interreligioso. E a vereadora Poliana entrou em contato com a doutora Damares, né, que foi a sugestão tirada nessa reunião. Ela é presidente da Comissão de Direito e Liberdade Religiosa da OAB São Paulo e a convidou para a palestra e a convidou para estar nesse encontro. A resposta que a doutora Damares não poderá nessa data, né, estar no evento, mas indicou o presidente da Comissão de Direito e Liberdade Religiosa da OAB São Paulo, que é o doutor Jader Freire de Macedo Júnior, que inclusive indicando que ele é capaz de atender as expectativas geradas nesse encontro com os representantes das denominações religiosas que aqui estão. Então, assim que tiver confirmação da data do evento, haverá divulgação, mas fique preparado já que acontecerá na OAB e no mês de julho. Na sequência, aqui vai abrilhantar a nossa solenidade o João Paulo Peixoto, é isso, João? Que faz parte do projeto Guri Referência de Lorena, e a cantora Amanda Toyoda. E a Ellen Cursino tá aí, né? Eu vi a Ellen, tá ali. Aqui, a Ellen Cursino que viabilizou a presença de vocês aqui hoje. Fiquem à vontade para expor a arte de vocês. Muito obrigado pela presença. Som 1, 2. Alô,
houve um probleminha no microfone, já está sendo solucionado. E o João Paulo e a Amanda Toyoda já vão se apresentar para nós. Deu certo? Sim, sim. Som. Boa. Primeiramente, gostaria de dar boa noite a todos e agradecer pela oportunidade de estarmos aqui. Nós vamos apresentar uma canção bem conhecida, eu acho, que se chama Utopia. Das muitas coisas do meu tempo de criança, guardo vivo na lembrança o aconchego do meu lar. No fim da tarde, quando tudo se aquietava, a família se ajuntava lá na pedra conversar. Meus pais não tinham nem escola e nem dinheiro. Todo dia, o ano inteiro, trabalhavam sem parar. Faltava tudo, mas a gente nem ligava. O importante não faltava, seu sorriso e seu olhar. Oh, 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 oh. Eu tantas vezes vi meu pai chegar cansado, mas aquilo era sagrado. Um por um ele afagava e perguntava quem fizera estrepolia. A mamãe nos defendia e tudo aos poucos se ajeitava. O sol se punha, a viola alguém trazia. Todo mundo então pedia pro papai cantar com a gente. Desafinado, meio rouco e voz cansada, ele cantava mil toadas, seu olhar no sol poente. Oh, 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 oh. Correu o tempo e hoje eu vejo a maravilha de se ter uma família quando tantos não a têm. Agora falam do desquite, do divórcio. O amor virou consórcio, compromisso de ninguém. Há tantos filhos que bem mais do que um palácio gostariam de um abraço e do carinho entre seus pais. Se os pais amassem, o divórcio não viria. Chamem isso de utopia, eu a isso chamo paz. Oh, 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 oh.
Obrigada. Obrigado. Que bacana. Parabéns, João, e parabéns, Amanda, aí pelo brinde que vocês nos fizeram aí com a arte de vocês. Deus abençoe de verdade esse Amém. talento. A música que eles entoaram é uma obra-prima de alguém que pratica o diálogo interreligioso nas redes sociais. Ele chama José Fernandes de Oliveira? Está no Facebook como José Fernandes de Oliveira, mais conhecido como Padre Zezinho, e nos brindou com muitas obras-primas dessa. Parabéns pela escolha. O Padre Zezinho, que semana passada fez 75 anos e mora em Taubaté, né? Mora ali no conventinho. Ele tem aquela também que a família começa e termine sabendo onde vai, não é isso? E canta também. Eu canto. A Maria sabe que eu canto. Terceiro domingo que você tem que assistir. Olha, eu vou... Antes do encerramento, eu quero deixar a palavra para a vereadora Poliana, fazer algumas considerações. A vereadora Poliana, esse ano é especial, né? Vereadora, eu já vou falar já, tá? A vereadora Poliana é pré-candidata a prefeita em Taubaté. Então, uma coisa é certa, o ano que vem a senhora não vai estar aqui. Então, eu vou pedir autorização, porque eu gostei muito de verdade de participar aqui, de poder participar com vocês no diálogo, e tenho o compromisso da gente continuar esse compromisso. Aliás, se eu também for eleito, né? Oremos, vou tentar, também sou pré-candidato, mas se eu estiver aqui, tenho esse compromisso, porque eu gostei muito e quero ser mais um ator, né, na promoção do diálogo interreligioso, que é fundamental para as nossas famílias e, consequentemente, para a nossa sociedade. Por favor, vereadora. Bom, mais uma vez, a palavra que resume todo esse sentimento que eu tenho aqui é a gratidão. A proposta do diálogo interreligioso, no início, ela não foi muito bem compreendida, porque, afinal de contas, como tratar de algo assim numa Câmara Municipal? Mas eu tive a felicidade de, ao longo da minha vida, estudar um pouco sobre as religiões. Eu fiz uma pós-graduação em ensino religioso na faculdade em Pinda, Santa Cecília, e lá pude também afirmar essa convicção que eu tenho já há muito tempo, do quanto que nós precisamos dialogar com as pessoas, principalmente com as pessoas que pensam diferente da gente. A maneira como cada um aqui hoje expressou a sua percepção, a sua vivência dentro, né, do que tem como crença, mas a respeito do tema família, pôde mostrar que, embora de religiões diferentes, crenças diferentes, há muitos princípios comuns a todos nós. E é nisso que o diálogo acontece. É nisso que a gente observa que eu posso manifestar minha relação com o sagrado de uma forma diferente que o outro. Mas em certos momentos, nós somos muito parecidos. E principalmente hoje aqui, quando de uma certa forma há um consenso de que precisamos cuidar das nossas famílias, de forma que os nossos filhos nos reflitam, né? Seja um espelho, mas um espelho que produza não só uma boa imagem, mas seja além disso, produza boas atitudes para um mundo cada vez mais humano. A gente precisa desenvolver de uma vez por todas humanidade nas pessoas. E humanidade é algo que se desenvolve. E a ciência mostra isso para a gente a cada dia.
Então, que cada um de nós aqui possa dar essa contribuição. É muito bom saber que conseguimos isso em Taubaté, ter um momento como esse. No início, poucas pessoas, hoje a gente já colhe muitos frutos a respeito desse movimento que começou de uma forma até tímida, incompreensível, e hoje toma essa proporção de ter a adesão das pessoas, compreensão cada vez maior de que não é pela palavra, não se trata de convencer, mas se trata realmente de agir no sentido de colaborar para uma sociedade mais justa, mais solidária. E nessa sociedade, independente da religião que a gente tenha, é nessa sociedade que a gente vive, portanto, somos todos corresponsáveis, precisamos cuidar dela. Minha gratidão a vocês, estou muito feliz, emocionada, porque a gente já tem trilhado alguns anos a respeito disso, e eu tenho muita fé que o diálogo ele continua, porque nós estamos aqui de passagem, e nessa passagem nossa, é muito bom quando a gente cumpre além de um objetivo pessoal. Eu não vejo isso como um objetivo pessoal. Eu tenho nisso um propósito de vida, onde o conhecimento me permitiu ver o quanto nós temos mesmo que abrir espaço, promover diálogos em vários setores, na religião, até mesmo na política, entre os partidos, a busca pelo consenso para que a gente possa ter cada vez mais uma condição de vida melhor. Então, meu muito obrigado, e eu tenho certeza que a continuidade desse evento, ela se dá principalmente por conta de vocês, que aderiram e que sabem da importância dele. Obrigada, gente. Boa noite. Obrigado, Poliana. Nós vamos para o encerramento. Existe o protocolo do encerramento aqui, dos agradecimentos, mas eu quero deixar uma coisinha. Eu exercito minha fé na religião católica. E na liturgia da Igreja Católica, das nossas celebrações, das missas, no ato exatamente antes da comunhão, né, de receber o sacramento da comunhão no Santíssimo Corpo Eucarístico de Cristo, que nós ali vamos fazer, existe o abraço da paz. Como isso é um símbolo de que, se não houver comunhão entre nós, não haverá comunhão com Cristo, não haverá comunhão com Deus. Só que esse símbolo não vale só para a comunidade cristã católica que está ali reunida, vale sim para todos nós. Então, nessa certeza, queremos continuar aqui esse legado que a vereadora Poliana vai deixar, que nós temos que lutar, trabalhar para que haja cada vez mais comunhão entre nós, cada vez mais comunhão entre nós, irmãos, que estamos aqui hoje representados. Obrigado, Poliane, parabéns. Em nome da Câmara Municipal de Taubaté, registramos nossos sinceros agradecimentos a todos os componentes da mesa diretora desses trabalhos, aqui todos os representantes das denominações religiosas que se fazem presentes, aos senhores e às senhoras telespectadores que nos acompanham aí pela internet ou pela TV Câmara de suas casas, a todos os servidores da Câmara Municipal que estão até aqui, estão até agora aqui, nos servindo a todos, aos senhores vereadores, representantes dos vereadores presentes, enfim, a todos, um muito obrigado em nome do Poder Legislativo taubatiano. Uma boa noite, Deus abençoe a todos. Eu agradeço. De verdade.